boa tarde. Estamos aqui então, mais um momento dessas conversas sobre você e o poder. Essa série para nós dialogarmos sobre os caminhos de reinvenção do nosso ser político. Como é que a gente começa a política, ou como é que a gente que já caminha na política pode ir fazer a nossa ação política de uma outra maneira. A gente hoje está aqui de uma forma mais improvisada, porque a gente havia imaginado uma roda de conversa e algumas pessoas não puderam vir, mas estamos com a Marina, que topou aqui de última hora participar da conversa com a gente. Né? Quem pôde acompanhar no nosso último, na semana passada, nós tivemos aqui o Maurício comigo, a gente teve uma conversa fazendo um resumo, né, do livro O Vazio no Poder e a Reinvenção do Ser Político, que eu escrevi, e estou lançando nesse período. E o que eu queria hoje era a gente poder aprofundar um pouco num dos temas do livro, que são as escolhas fundamentais. Que escolhas de vida que a gente pode fazer, que a gente faz, que nos levam a entrar na política. Então eu queria conversar com você que está aí, online. Assim que tiver gente online, vocês avisam aí. Tem 6 pessoas? Legal, tudo bem? Tudo bom aí? 6 pessoas. Então vamos interagir um pouco, porque acho que esse episódio ele não vai... A gente está fazendo uma série de 5, e como esse episódio a gente acabou não conseguindo preparar da forma que imaginou, a gente vai fazer um bate-papo mais solto, tá? E aí depois a gente retoma as séries conforme a gente imaginou, ok? Mas hoje então vira um aquecimento da conversa, que é sobre o tema das escolhas fundamentais, né? Que escolhas de vida são essas que a gente faz e que pode fazer, que nos levam a nos tornar um ser político, né? E para isso, esse encontro e o próximo, a gente quer dialogar com pessoas que não têm a experiência na política ainda, que estão dando o primeiro passo ou o segundo, que estão iniciando, né? Como a Marina, que acabou de se formar na AGV. Eu vou pedir para ela contar um pouquinho, né, de si, por que chegou aqui. E depois eu quero ouvir de vocês aí o que vocês têm a dizer, aí alguma pergunta, e a gente dialoga com essa pergunta, ou mesmo uma colocação, né? Se você tiver algo a afirmar sobre o seu primeiro passo, você pode trazer, a gente lê e dialoga com você, tá bom? Então, assim, Marina, conta um pouquinho o que te trouxe aqui, depois eu vou contar um pouco das minhas escolhas de vida, né? O que foi me levando a entrar na política, e a gente vai fazendo esse aquecimento para vocês depois entrarem na conversa. Oi, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Marina. Acho que uma das coisas que me levou a estar aqui hoje foi o fato de eu ter criado redes ao longo do meu curso, né? E acho que a minha entrada no meu curso foi um dos primeiros passos de entrada na política. Eu acho que uma parte que me levou a escolher a administração pública como curso de faculdade foi em grande parte o chamado que eu estava sentindo pelo momento de vida que eu tinha no meu âmbito privado, né? E também no âmbito do Brasil. Então, quando eu escolhi meu curso, a gente tinha acabado de viver as manifestações de 2013. E acho que foi um pouco de instigação de o que as pessoas querem mudar no país, o que eu quero mudar no país, que em parte acabou me levando a escolher o curso de administração pública. Enfim, agora eu estou acabei de fechar esse ciclo na graduação e acho que eu percorri alguns caminhos que me levaram a ter contato tanto com a política institucional quanto com a política mais na vida cotidiana, e acho que o fato de eu não saber direito que tipo de ligação que eu quero ter com a política, acho que foi o que me trouxe aqui hoje, né? Que bom, então você vem de um lugar de dúvida, de incerteza, né? Isso é um dos temas que eu trabalho no Vazio no Poder. Como que a gente usa nossas incertezas e dúvidas a nosso próprio favor? Acho que, antigamente, a gente sabe que o ativista, ou o político, o líder é aquela pessoa cheia de certezas, né? Aquela pessoa sabe o que vem, para onde vai, a clareza. E a gente aqui, como a gente está vivendo agora mesmo, a gente está vivendo no improviso. Como é que a gente lida com o que não saber, né? Isso é algo que eu gostaria muito de explorar com as pessoas. Vou contar um pouco mais de uma escolha de vida que eu fiz, e aí eu quero te fazer mais uma pergunta sobre o que te moveu, né, na verdade eu vou te perguntar e depois eu conto um pouco mais de mim. Tá bom.
Você falou das manifestações que elas te motivaram a seguir por esse caminho. Como que foi essa motivação? Como foi que elas te tocaram? Tá. Bom, contar um pouco do meu contexto naquele momento. Eu sempre vivi na bolha do subúrbio, né? E na época das manifestações de 2013, eu tinha acabado de começar a fazer cursinho em São Paulo. Então eu tinha que pegar trem e ônibus para vir para São Paulo. E acho que foi quando eu comecei a perceber realidades muito distintas das quais eu estava acostumada. E perceber que o mundo era, assim, muito maior do que aquele que eu tinha vivido e conhecido até então. E aí, no contexto das manifestações, eu comecei a sentir a angústia das pessoas e comecei a perceber que era um movimento muito difuso, né? Depois, mais pra frente, na GV, eu fui querer estudar esses movimentos e entender qual foi o começo, né, das manifestações. Tinha começado como... tinha sido iniciado por um movimento anarquista de esquerda e tinha sido ressignificado por vários grupos. E aí foi muito interessante ver que diversos setores da população tinham angústias e todo mundo estava transbordando aquelas angústias ao mesmo tempo, por mais que elas fossem muito distintas. E isso me chamava muita atenção, me cativava. O que você acha que deu espaço para que essas angústias distintas transbordassem num mesmo espaço? Eu acho que, assim, a esquerda sempre foi acostumada a ter lugar na rua, né? Assim, manifestar na rua. E a direita estava angustiada e acho que tiveram eventos que acho que não importava qual espectro político as pessoas fizessem parte, como a violência por parte da repressão policial, isso acabou comovendo os dois lados. Então, quem já estava na rua ficou, enfim, acho que é uma prática que as pessoas até estão acostumadas, mas ficaram bem revoltadas com isso, e quem não estava e não tinha costume de ir para a rua se sentiu no poder de ir. E uma vez lá, acho que as pessoas sentiam que tinham vozes e podiam falar o que elas queriam manifestar, né? Legal. Você percebe como existem, quando você fala da sua origem, né, de onde você vem, que é uma bolha, vamos assim, né, socioeconômica, e ao mesmo tempo nas manifestações onde se rompe essa bolha, o sair da bolha e entrar em contato com outras realidades e ver essa manifestação, você percebe que existe algo em comum entre esses dois fenômenos? O que você vê em comum entre essas duas experiências que você compartilhou que te chamam? Acho que o contato com o que é diferente. É isso. Né? Acho que o contato com o que é diferente. Por que o contato com o diferente é algo que te chama? Não sei, essa é uma questão bem forte, assim, pra mim. Acho que o mundo é muito grande e às vezes a gente fica restrito a viver o cotidiano, né? E aí quando a gente tem o contato com o que é diferente, com o que não é natural, é uma coisa que fascina, não sei. É isso mesmo. Então, o contato com o diferente, acho que assim, é um ponto crucial para a nossa realidade no mundo, né? Mas para o nosso desenvolvimento como ser político. Acho que esse é um dos pontos que eu gosto de trabalhar muito, porque, por um lado, é pelas diferenças que a gente consegue expandir a nossa visão de mundo e nossa capacidade de influenciar e ser influenciado pelo mundo, né, para transformá-lo, mas também para a gente poder se transformar, para a gente poder crescer como ser humano. Se a gente ficar só entre os iguais, a gente não cresce, né? Então, seja para o bem do mundo, para o nosso próprio bem, a gente precisa das diferenças. Mas, ao mesmo tempo, a política, tal como a gente a conhece, ela está construída de uma maneira que as diferenças são motivo de negação da nossa própria capacidade de agir no mundo, né? A gente está domesticado a negar as diferenças, a ter medo do diferente, a ignorar o diferente, a passar por cima do diferente. Entende? Então, por que será, né, que a gente tem esse receio, esse medo? Por que a nossa cultura nos educa, ou nos deseduca, de fato, a se relacionar com os diferentes? Você tem alguma ideia a respeito disso? Eu acho que quando a gente entra em contato com o diferente, a gente começa a se questionar.
acho que questiona, inclusive, privilégios. E acho que você tem que ter, quando você entra em contato com o diferente, você tem que estar aberto para conseguir entender de fato a realidade do outro, né? E na política é mais fácil negar, porque quando você nega, você defende só a sua posição, né? É isso, porque a gente tem a política, tal como ela foi ensinada pelo sistema político, é você ter uma opinião sobre as coisas, ter uma posição, né, as ideologias, os grupos de interesse, todos eles se organizam pelas posições pré-definidas. Por isso que a gente estava falando da questão de a gente ter certezas, né? O líder político do passado é aquele que fala muito bem em público, aquele que tem muitas certezas, que tem um poder de oratória, mas para um mundo altamente complexo, essas mesmas atributos eles se tornam amarras, porque a pessoa que tem todas essas certezas e performances pode se tornar incapaz, por se apegar tanto em uma forma de ser cheia de certezas, incapaz de lidar com a complexidade da vida, né? Então não é à toa que a gente está tendo uma demolição da forma dos líderes políticos, todos estão perdendo legitimidade, e aos poucos a gente vê uma renovação, né, com movimentos e quadros que hoje lidam com a realidade de uma forma muito diferente em relação, né? A gente estava aqui falando com o pessoal do Acredito agora há pouco, né, que é um movimento que lida com, tem gente completamente diferente dentro, e eles conseguem cada vez mais crescer enquanto movimento e manter uma unidade, uma coesão entre eles, né? Por quê? Porque não tem ali um tipo de liderança que é o tipo de liderança que sabe tudo, né? Tem uma horizontalidade, né? Entende isso? Então é um tipo... e aí, voltando para as minhas escolhas fundamentais, eu atuei muitos anos dentro do sistema político, 20 anos mais precisamente, né? Tentando criar pontes entre a sociedade e o Estado, e fui percebendo que tanto nos líderes partidários, quanto nos gestores públicos, quanto nos líderes da sociedade civil que participam das arenas de influência do espaço, falta capacidade de diálogo, né, entre os diferentes sobre os assuntos que se dizem a todos, né, que aí é onde está a essência da política, o diálogo entre os diferentes sobre o bem comum, como a gente falou no programa passado, né. O pessoal que está online tem alguma contribuição já? Como é que tá? Tem? Legal, André, fala aí. Para aqueles que nada sabem sobre política, sistemas e poderes, por onde começar? Vamos lá. Boa pergunta. Você tem uma sugestão? Quem fez essa pergunta aí, vocês podem botar o título, o nome da pessoa quando trouxerem a pergunta. Luana, ok. Obrigado, Luana, pela contribuição. Bom, acho que o que eu tenho para falar para Luana é que, assim, eu me formei em administração pública e aí, agora no último ano da graduação, a gente reuniu um grupo para conversar sobre política. E a gente parou para ver que a gente não conhecia muita coisa sobre estrutura do Estado, sobre instituições políticas. E eu acho que, assim, o primeiro passo é ter a vontade de aprender e estar aberto para conversar. Porque muitas vezes a gente fica com essa de, fiz administração pública, como assim eu vou falar que eu não sei exatamente todas as funções que o Poder Legislativo exerce? Então, eu acho que a gente a gente deu ao grupo esse espaço para mostrar o que a gente não sabe, o que a gente quer saber, e acho que esse é um bom caminho para começar para mim. É isso aí, acho que sim, a gente se informar, né, o que eu também vejo é que todos nós podemos entender espaço da nossa vida como espaço político. Só onde tem gente diferente da gente, precisando resolver algo em comum, a gente pode começar a ver aquilo como política e incidir. Então, assim, a política não é o governo. Ali é um efeito do que é a política que todos nós vivemos no dia a dia. Então, seja o conselho da escola do filho, a reunião de condomínio, um espaço dentro da empresa que se trabalha, onde existe a possibilidade de dialogar sobre melhorias, né, no ambiente de trabalho, ou criar espaços para a gente poder incidir sobre a nossa realidade, onde a gente estiver. Esse que eu acho que é onde está a essência do fazer político, como você está falando. Você chegou nessa conversa porque houve um grupo de diálogo, então decidiu-se haver um espaço de conversa, criou-se um lugar para dialogar. Então, o nosso ser político, como eu estava trazendo em outra ocasião, ser cidadão é a gente ser sujeito de direitos e deveres, ou seja, a gente tem direitos, né, que a gente tem que cumprir, responsabilidades e
deveres, né? Só que como ser político, a gente não é só os direitos e deveres. A gente é mais do que isso. A gente tem a capacidade de criar uma realidade. Então, a gente pode começar descobrindo no nosso contexto possibilidade de criar uma outra realidade. Eu acho que também existe uma outra forma também, aí já se a gente quer se aproximar da política institucional mesmo, que a gente se envolver, descobrir alguma candidatura, e esse é um bom momento para isso, uma pré-candidatura que tem a ver com as nossas causas, né? E aí esse eu acho que é um outro passo, uma outra escolha de vida que a gente pode ter, né? Escolher ter uma causa. Escolher ter algo que você vê que o mundo precisa mudar, né? Independente do sistema político, né? E a gente se envolver com aquilo. Sei lá, direitos animais, por exemplo. Você gosta de animais. Tem tantas organizações que defendem, que cuidam dos animais. Como que a gente pode ajudar essas organizações a se fortalecerem, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer voluntariamente em torno de alguma causa. E aí, nessas organizações, nesses movimentos, a gente vai entrar em contato com pessoas diferentes de nós e ter que dialogar sobre o que é o bem comum, né? Voltando à essência da política, essa tríade, né? Então, começar a partir da sua realidade, vendo aonde tem algo a ser transformado, né? Acho que esse é um ponto. O que você acha disso? Acho que faz sentido. Faz sentido? Acho que às vezes também a gente não sabe exatamente qual causa escolher. E então, às vezes, também é legal tentar o máximo de contato com causas distintas. Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu não sabia exatamente qual era a causa que eu queria. Mas eu gostava, às vezes, de acompanhar a reunião do coletivo feminista para ver o que eles estavam falando. Acompanhar o grupo dos bolsistas para ver como que era a interação, entendeu? Então, meio que às vezes tentar acompanhar para ver onde você se encaixa. Tá bom, Luana? Acho que se tiver mais alguma para aprofundar, manda aí pra gente. Tem alguma outra aí? José perguntou como reverter o processo atual de negação política. Essa aí, né? Bom, você tem uma sugestão? Acho que você pode começar nessa. Eu acho que, vamos lá, vou voltar um pouco para as minhas próprias escolhas políticas, né? Eu vou trazer um pouco da minha história. Então, voltando, eu estava falando que depois de muitos anos, né, dentro do sistema político, né, atuando no sistema, sempre a gente chegava na mesma conclusão, com movimentos que eu participava, organizações, sempre chegava à conclusão de que tinha pouca gente envolvida na causa, no propósito. E aí o sistema econômico, o sistema de corrupção, seja qual for os grupos de interesse contra aquele interesse comum, tinham muita força porque não se conseguia mobilizar a sociedade. Ou seja, uma sociedade muito desmobilizada, muito despolitizada, né? A negação da política está no cerne da nossa democracia ser tão pífia, né? Ser tão frágil, né? Então esse muro que nos separa da nossa política, né, é o que precisa ser rompido. Como que a gente quebra esse muro, né? Esse, na verdade, é o tema do segundo capítulo do livro, né? Superando os muros e como a gente entende a política como um jardim. Então, eu acredito que a gente tem que se reencantar com a política, mas não essa política institucional. A gente se reencantar com a política como um processo vivo, independente do lugar onde a gente está. E isso também significa que a gente se reencantar com a possibilidade da gente ser um ser político, né? Entender que nós nos envolvendo com o bem comum, a gente pode se tornar uma pessoa mais feliz. Se eu conheço mais pessoas que pensam diferente de mim, se é uma feminista, se é do bairro, se é da periferia, enfim, se eu tenho contato com realidades diferentes e dialogo com elas, eu me torno uma pessoa mais com uma visão de mundo expandida, né? Se eu sou capaz de entender alguém que discorda de mim, a gente chegar num consenso, se eu não vivo em conflitos o tempo todo e consigo entrar em diálogo com as pessoas, eu vou ser mais feliz, eu ganho com isso, eu contribuo com o mundo, né? Então, José, eu acho que primeiro passo eu veria que a gente ressignificar o que é política. Política não é disputa pelo poder. Política é a possibilidade da gente criar outra realidade, a realidade que a gente sonha, essa é a realidade que nosso coração aponta. É por aí que eu estou fazendo esse caminho, e aí por isso que eu estava trazendo essa minha escolha. Depois de 20 anos atuando dentro do sistema, eu entendi que precisava ser feito o trabalho de trazer mais gente para esse ambiente político,
né, o ambiente institucional da sociedade, seja onde for. A gente precisa ocupar a política, o espaço da nossa vida comum a partir do nosso impulso de vida, né? Então hoje eu não estou envolvido em nenhuma campanha, apenas em uma campanha, né, para política, mas não estou envolvido em campanha de presidencial e várias campanhas como eu sempre estive, para poder estar disponível para contribuir com as pessoas que querem se envolver com a política, que querem envolver com uma campanha, né? E esse seriado aqui é mais um passo nesse sentido, de poder caminhar junto e ajudar, contribuir, trazer essa minha experiência para a gente pensar como a gente faz a política de um outro jeito, né? Então a minha escolha foi essa, foi de dar suporte, né, com essa minha experiência, com esse estudo, para que as pessoas possam se encontrar na política de um novo lugar. Porque se isso não for feito, não adianta eleger um grande presidente ou um senador, botar bons representantes e delegar para eles a responsabilidade. O caminho é a gente assumir a nossa responsabilidade e a nossa potência como pessoas capazes de criar outro mundo. Entende? Como é que soa para vocês? Eu acho que faz total sentido. Eu sinto que o envolvimento com as pessoas em geral, com a política, tem aumentado, mas eu acho que ele tem acontecido dentro de um movimento de polarização da sociedade. Então eu acho que o caminho é as pessoas de fato se envolverem com a política, mas acho que estando abertas para diálogo e pensando nessa questão da descoberta do indivíduo e sua relação com a política, e menos eu defendo o partido A ou o partido B, né? E, enfim, acho que é isso. Quando eu li a pergunta, acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi grupo de WhatsApp da família, né? Como conseguir um diálogo e fazer com que as pessoas se envolvam com a política com uma relação que seja para gerar frutos, né? E não embates. Boa, acho que a gente olhar para o WhatsApp da família é um ótimo estudo de caso, né? Porque, assim, acho que é um bom lugar para a gente entender que política não é ter opinião formada sobre tudo e ser o sabidão. Política, de repente, é você mediar na família. Tem um conflito? Media, ajuda. Se você tem pessoas da sua família que estão se desentendendo, o que você pode fazer para elas se entenderem umas com as outras melhor? Né? Ou você está tendo uma dificuldade com alguém, como que você pode superar essa dificuldade? Aí é um bom espaço de superar a negação da política dentro da nossa própria família. E aí, tem mais alguma? Valeu. E quantos que estão online aí agora? 6, ok. Então, JTR, que não colocou o nome. A desigualdade seria intrínseca aos seres humanos? Bom, essa é uma pergunta filosófica, né? Depende do que a gente chama de desigualdade, né? Como é que você, que estudou administração pública, tá aí já entrou em contato com teorias talvez mais recentes sobre o assunto? Isso deve ter sido discutido lá, né? Foi, com certeza foi bastante. Mas calma, quer começar enquanto eu reflito um pouco mais sobre a minha resposta? Eu não tenho, não parto, a gente tem que entender, quando a gente vai trabalhar o tema da desigualdade, muitas vezes a gente está falando a partir de premissas, né? E o significado da palavra a gente acha que é o mesmo, mas não é. Então, assim, existe desigualdades e desigualdades. Existe aquela desigualdade que é uma desigualdade estrutural, injusta, que é uma desigualdade fruta de séculos e milênios de exploração, né, de pessoas. Existe a desigualdade que é o fruto do fato das escolhas das pessoas, algumas pessoas não quererem ter grandes bens e outras trabalharem para isso, né? Então existem diferenças, né? Então, nesse sentido, eu pessoalmente não tenho nenhuma expectativa de vivermos numa sociedade onde todo mundo tenha a mesma faixa econômica. Eu tenho uma expectativa de vivermos numa sociedade onde todos têm a mesma condição de construir a sua riqueza. Mas também acho que a gente não tem uma sociedade, não deve ter a ilusão de uma sociedade onde todo mundo é rico, né, de bens materiais, porque o nosso planeta está chegando no limite, né? Então eu sou uma pessoa extremamente simples do ponto de vista dos bens materiais e quero poder me realizar com pouco, né? E conheço pessoas que têm muito dinheiro, muito patrimônio e que não são felizes.
né? E que estão tentando fazer algo com esse patrimônio para poder lidar com a sua própria infelicidade, né? Pelo bem comum, mas estão presas. Então, o que que é, né? Eu acho que o principal não é a busca de uma equidade econômica, né? Mas uma equidade com ponto de partida, pra gente, mas o principal é a gente buscar a felicidade. Para mim, acho que a questão não é desigualdade ou igualdade, a questão é o que nos torna felizes, né? Bom, acho que eu não saberia responder essa questão. Acho que talvez alguns autores seja interessante você ler para pensar na questão da desigualdade, se ela é intrínseca ao homem ou não. Então, acho que o John Rawls fala um pouco sobre isso, e o Hobbes, né? E, enfim, acho que conceitos bem legais que você trouxe é a questão da equidade, né? Que a gente dá ferramentas para que todo mundo consiga partir de um mesmo ponto. E acho que a gente tem que focar em trabalhar na questão da equidade. E acho que é isso. É isso. E eu acho que também a gente o ser humano não tem intrínseco a nós, no meu entendimento, são nossos pés, nossas pernas, nossas mãos, nosso corpo, né? Eu acho que todo o resto a gente pode criar de outra forma, né? Olhando aí nos próximos séculos e milênios, eu acho que a gente pode criar um modo de viver no planeta que essa nem é mais uma questão. Desigualdade, equidade nem está mais no nosso repertório, porque a gente já chegou num outro lugar de consciência e de realização, né? Então, não acho que seja intrínseco, nada disso. Acho que isso é apenas vivermos numa sociedade com alto grau de desigualdade é apenas uma das muitas consequências de um estágio de desenvolvimento da humanidade que tem muita inconsciência. A gente ainda está muito aquém do que a gente pode ser enquanto humanidade. Acho que para mim seria por aí o caminho. Vamos lá, mais uma última talvez, e a gente troca mais umas ideias depois. Atualmente, o João Paulo fala, atualmente vivemos num momento muito polarizado na política brasileira, mas apesar das consequências negativas desse momento, ao meu ver, esse processo tem o poder de atrair pessoas antes indiferentes para a inserção no debate político. O que o senhor pensa disso? Sim, então, eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Pessoas que antes eram indiferentes, por isso também que eu estou reconhecendo que esse trabalho de dar apoio a quem quer começar a política é necessário agora, porque tem muita gente querendo dar um passo, mas também não quer dar o passo com os mesmos referências, o mesmo repertório que está aí colocado, direita, esquerda, progressista. Não tem linguagem, não tem repertório, não está dado um ambiente que acolha pessoas que vêm com a intenção de participar da política sem as mesmas linguagens e recursos do velho modelo. A gente tem que criar juntos isso, né? Então, eu vejo, né, que tem muita gente querendo se envolver sem entrar numa lógica polarizada. Você também vê assim? Vejo muita gente em dúvida, né? Querendo encontrar um caminho para fazer isso, acho que nem eu. Então é isso, estamos aí nesse movimento. Tem mais alguma? Tá, pedi para esperar um pouquinho e acho que enquanto isso, o que mais a gente pode falar um pouquinho? Vamos voltar um pouco a nós, né? Marina, você tá, então, a gente está se conhecendo agora, trazendo até um pouco o contexto de a gente estar aqui hoje. A gente está estava tendo uma conversa no café e vai continuar uma conversa sobre uma possível parceria, porque eu estou agora trazendo o livro Vazio no Poder, né, para o mundo, e estou começando uma nova caminhada na minha trajetória, estou me desvencilhando, desincompatibilizando de uma série de papéis institucionais que eu já tinha, e começando agora um caminho livre, um caminho com a sociedade, né, assim como aqui. E estou procurando pares, né, e aí alguns pares já me indicaram você para a gente poder ver se tem uma parceria para a gente caminhar juntos aí nessa difusão do livro e atividades. Agora estou organizando eventos já amigos, pares meus, né, em Belo Horizonte, Brasília, Recife, Bahia, Santa Catarina, Florianópolis, Porto Alegre, e algumas cidades do interior de São Paulo, Campinas.
estamos organizando atividades para dialogar sobre o vazio no poder, a reinvenção do ser político. Eu estou me preparando para uma caminhada e encontrar com muitas pessoas para justamente dar esse passo, né? A gente começar a se reinventar e fazer a política a partir de onde a gente estiver. E nesse sentido, né, eu também estava conversando com você sobre essa necessidade de a gente poder fazer uma ação política no mundo, mas ao mesmo tempo descobrir como a gente se torna pessoas mais felizes ao fazer isso, né? Uhum. Como é que o que a gente conversou até agora ressoa para você? Como é que você está se vendo nesse momento em termos de alguém que está começando aí, né? Você está compartilhando comigo que você está ainda vendo qual é o seu caminho profissional, está incerto, você tem um chamado para a política, mas também não sabe como é que é, você está num lugar de muitas incertezas, né? Como é que o que a gente está conversando até agora aqui ressoa para você em termos dessa construção, né? De si mesma como alguém que participa da política? Como é que você está? Bom, acho que essa discussão aqui acho que me mostra bastante que às vezes nossos caminhos na política são criados sem a gente planejar muito, né? Uhum. Mas acho que uma das principais coisas é que você tem que estar aberta para aprender junto. E acho que uma coisa interessante que você me falou hoje é que eu tenho que parar muito para entender como que esse chamado acontece para mim. Porque acho que eu tive poucos momentos de reflexões profundas para entender exatamente o que eu sei fazer, o que eu faço bem e como eu posso usar isso da melhor forma para o mundo, né? Uhum. Então acho que essa é a grande questão agora. Que bom. Eu nos trabalhos que eu faço de apoio a lideranças, desenvolvimento, eu trabalho muito com essas 3 componentes, né? Qual é o meu chamado? O que o mundo me chama e que recursos que eu tenho, né, para oferecer ao mundo em resposta ao meu chamado, né? E muitas vezes esses 3 componentes eles estão muito dissociados. Eu tenho um super talento para uma coisa, tenho um chamado que não está claro, ou que está muito claro, mas não é bem aquilo que eu sei fazer tão bem, e não sei exatamente o que o mundo quer, ou o mundo abre muitas portas numa direção que não é a que me sinto chamada, entende? Então, tem muito a ver, a construção do ser político tem muito a ver com a gente conseguir integrar esses 3 fatores, a direção que o coração aponta, com entender o que o mundo precisa em ressonância com o nosso coração e como que a gente desenvolve os recursos internos para a gente poder botar em prática o que a gente tem de melhor em nós, né? Então essa é a caminhada de uma reinvenção do ser político, né? E como eu estava trazendo no livro, no último capítulo, são as escolhas fundamentais, né? No programa passado eu trouxe isso, as escolhas de conhecer a si mesmo, é a primeira delas, como é que a gente e por isso eu estava te trazendo, né, que tem a gente olhar para si, a gente pode ter esse passo, né, de ajudar você a compreender melhor a si próprio, Uhum. né? Para depois, e o segundo passo que eu trago é ter esperança. Então, isso eu já vi que você tem, né? Então, essa coisa de você assumir que vale a pena e eu vou dedicar uma parte de mim para um outro futuro que eu quero criar, né? Um terceiro ponto, então, assumir uma causa, ter uma causa, ou pelo menos me relacionar, viver com causa, na verdade. Não sei nem ser, tipo, eu ser o portador da bandeira XYZ, mas eu vou lá dialogar com o feminismo, eu vou dialogar com o meu bairro, eu vou dialogar com as causas, com aqueles propósitos que juntam pessoas diferentes. Então eu vou viver minha vida em diálogo com as causas, né? Esse seria o terceiro. O quarto é confiar nos diferentes. E aí é bem o que você já trouxe, né? Que a conexão com os diferentes tem um valor em si. Então a gente aprender não só a apreciar as diferenças, mas se relacionar com o diferente, confiar e fazer algo junto, né? Que junta as diferenças para criar uma outra realidade. E o quinto que é contar uma outra história, né? A gente, nesse diálogo com os diferentes, né? Pelas causas que a gente vive em comum, a gente realmente assumir que a gente está criando uma outra história e a gente vai contar essa história. Assumir, por exemplo, agora, eu estou contando uma outra história da minha vida. Estou começando uma nova caminhada com qualquer pessoa que queira se aproximar para dialogar sobre como a gente vive a política de um outro jeito, pensa ele de uma forma radicalmente viva. Eu estou vivendo a história que eu estou criando para mim e para quem estiver comigo, porque eu acredito nessa história. E a gente assumir,
né? Ou que a gente vive, por exemplo, num país democrático, que é uma natureza maravilhosa, um povo criativo. Essa é a minha história, é isso que eu vivo, que nós vivemos. Né? Se a gente vive essa história, assume plenamente que a nossa história não é de... a gente sabe que a gente tem um país com desigualdade, com corrupção, etc. Mas a nossa história mesmo é de superar isso tudo, então, em nome da nossa natureza bela, de toda essa riqueza que a gente tem. Essa é a verdadeira história que eu quero assumir. Entende? É um poder de criar a história. Isso é ser o ser político. Por isso que eu acredito no reencantamento com a política. A gente se encantar com a possibilidade de criar outro futuro. Como é que sou isso para você? Eu acho bem bacana. Acho que uma coisa legal também disso de recriar a história, que remete ao primeiro ponto da gente se conhecer, que eu li no seu capítulo, achei muito bacana, é a gente se conhecer sim, mas também não se fechar na ideia do que a gente pensa ser, né? Então, tá aberto para se reconstruir também. E acho que isso caminha junto até com o modo como a gente se cria como ser político. Legal. Tem alguma pergunta aí nesse sentido, menos para sistema político, etc., mas mais a ver com a construção do ser político? A gente podia aprofundar isso e terminar as nossas perguntas com esse foco no ser político. Perguntas relacionadas ao ser político, né? Como a gente se transforma, se cria. Tem alguma aí? Tem? Vamos lá. Eduardo, como agir e transformar onde todos querem mudanças, mas ninguém quer mudar, considerando que estamos inseridos nesse ambiente tão corrupto, onde a corrupção não se limita aos políticos. Bom, eu acho que a gente precisa... Se a gente tem ambientes que são totalmente insalubres para a gente ser autêntico, né? Talvez nesses ambientes, o primeiro passo é a gente criar outros ambientes. Faz sentido? A gente criar possibilidade de ação na qual pessoas que querem viver uma outra forma possam se encontrar. Então eu, por exemplo, falei que eu estou envolvido apenas em uma campanha, porque é uma campanha de um mandato coletivo, aberto para pessoas diferentes, inclusive de diferentes partidos, poderem entrar numa chapa, uma campanha que é coletiva. Né? Então tem pessoas de realidades muito diferentes, criando junto um mandato, né? Para Senado, liderado por 3 mulheres. Então, em vez de ser um candidato, são 3 mulheres. Né? E está sendo formado um conjunto de 18 pessoas e depois uma rede de 1.000 pessoas para ser esse conjunto que vai tentar chegar ao Senado. A gente está criando uma realidade que ela atrai um tipo de pessoa que não está indo para disputar, para ter opinião, para ter certeza, mas que está indo para se encontrar entre os diferentes, entende? Então, por exemplo, se na nossa família também a gente está vivendo essa polarização, essa disputa, o WhatsApp da família está um caos, a gente sabe que tem ali, sei lá, 30 pessoas, mas tem ali os seus 5 que não estão gostando disso e que queriam que fosse de outro jeito. Então, por que não junta essas 5 e cria um jantar, uma confraternização diferente, que essas pessoas que querem harmonização na família organizam e meio que mudam o ambiente da família. Então, a questão é, quando o ambiente é muito contaminado, ele não é o lugar para a gente criar um novo. A gente precisa criar outro ambiente. Por isso que a gente é um ser político, porque a gente pode criar outra realidade. E não é tão difícil criar uma outra realidade. Basta a gente entender que está nas nossas mãos formar um novo ambiente. Faz sentido para você? Uhum. Eu acho que, só para acrescentar com relação à pauta da corrupção em si, eu acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque é uma pauta... Na verdade, todo mundo é contra a corrupção, né? Mas é uma pauta que, por vezes, é utilizada como se fosse uma pauta de um dos lados da disputa, né? E é uma pauta que também acaba afastando muita gente que quer participar da política e acaba ficando desacreditado por conta dela. Então, eu acho que sempre, quando pensar em corrupção, tomar cuidado com os efeitos que pensar sobre ela gera sobre nós, sobre nossas ações. Eu acho que foi bom você ter puxado isso, porque lembra um outro ponto também. A gente tem, quando um discurso traz consigo uma carga emocional muito densa, de muita raiva, muita indignação,
também não é nesse lugar emocional que a gente consegue abrir o novo, né? Então, o discurso anticorrupção é muito fácil de contagiar e trazer um monte de gente raivosa, né? A gente tem que lutar contra a corrupção, mas a melhor forma de lutar contra a corrupção não é chegar e vestir a camisa do combate à corrupção. É a gente criar movimentos, organizações, pessoas, fortalecer candidaturas que não são corruptas, mas que defendem não só o combate à corrupção, mas que defendem as causas realmente importantes, que mostram o futuro que a gente acredita. A gente precisa mostrar o caminho que a gente acredita, que dentro desse caminho a superação da corrupção faz parte. A gente tem que resgatar a esperança, essa energia da esperança, que é ela que move a gente a seguir numa outra direção, numa outra caminhada. Tá bom? Tem mais alguma ainda sobre ser político, sobre a gente se construir como ser político? Edu, como é o dia a dia de um ser político como você? Olha, eu vou dizer para vocês que eu adoraria ter essa resposta, mas porque eu estou vivendo um momento de muitas incertezas, né? Porque eu estou dando um passo no infinito vazio em branco. Eu não faço ideia de como é que vai ser o próximo passo do que eu estou fazendo. Antes eu tinha, porque eu sabia que tinha reuniões, que tinha agendas, prazos e tal, quando eu estava atuando mais na estrutura, né? Agora que eu estou fazendo esse movimento de ir para as bordas, eu estou completamente disponível para o que vier do mundo, e eu vou responder ao mundo conforme ressoa no meu coração. Então o meu dia a dia é um dia a dia de estar... enfim, eu estou fazendo o mínimo de trabalho que eu posso para pagar minhas contas, né? Eu estou muito dedicado à minha família, minha filha recém-nascida, de 2 meses, a Lia. Então a minha prioridade agora é essa, cuidar de mim, cuidar da minha família. E eu estou vivendo essa total incerteza que às vezes me deixa um pouco angustiado, mas por outro lado me deixa feliz porque eu me sinto muito coerente com o meu propósito, com o que meu coração pede. Meu coração pede nesse caminho, então eu estou abrindo mão de várias certezas, né? De um lugar confortável, e sinto que eu estou vivendo uma grande aventura, sabe? Tipo, não sei o que vai aparecer, mas eu sei que eu estou vivendo e encontrando pessoas cada vez mais interessantes. Estou sendo chamado para ir em várias cidades, sei que as pessoas estou vendo muitas pessoas se beneficiando desses encontros, e isso me alegra. Então eu estou vivendo o meu dia a dia, um dia cheio de relações maravilhosas, pessoas incríveis, um sentimento de alegria por poder estar vivendo bons encontros como esse, né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Mesmo a gente agora aqui estava falando, o que a gente vai fazer? Que o nosso plano não era o que a gente esperava, né? A gente estava imaginando uma outra coisa, eu fiquei super angustiado, assim. Mas, né, o Gui e o André convenceram que valia a pena a gente seguir assim mesmo, a gente aceitou e foi, né? Sim. Então, esse lugar da incerteza é o lugar da criação de realidade. A gente vai e vai indo, vai criando a realidade conforme o mundo, né, vai nos abrindo possibilidades e a gente vai respondendo. Então, o que eu estou querendo construir é essa possibilidade de a gente caminhar juntos nessa... Não é se a gente saber para onde a gente vai, eu tenho muito claro para onde eu quero ir. Um país justo, digno, sustentável, com democracia, com cidadãos participando, com uma sociedade civil cada vez mais forte e transformando, né, a matriz, né, a base do que pode ser um novo Estado, um novo modelo. Tem muito claro tudo isso, assim, para onde eu quero ir e onde eu gostaria de ir com muita gente. Agora, como ir, com quem, qual é o próximo passo, eu estou completamente aberto para o que a realidade for mostrando que precisa ser feito, né? E isso significa um grau de liberdade que eu ainda não tinha conhecido na minha vida. Assim, é muito, muito prazeroso poder ter essa liberdade de criar o mundo e criar a si mesmo conforme a vida vai nos chamando para dançar, né? E isso é uma coisa que eu também trago no livro, né? Que é a política como uma dança com o mundo. A gente dá um passo, porque na dança, como na dança de salão, o legal é quando você, quem faz dança de salão sabe disso, você, ao mesmo tempo que o homem conduz a dama, o cavaleiro conduz a dama também conduz o cavaleiro, você conduz e é conduzido ao mesmo tempo. Então existe um espaço vazio, né, entre o par, que não existe assim, eu faço o movimento e depois o outro faz o movimento. É junto, ao mesmo tempo que eu
faço um passo, a resposta da pessoa já muda a forma que eu estou dando o passo, é simultâneo, é ao mesmo tempo, né? Então, viver de uma maneira espontânea, de uma forma em contato com o mundo como ele se apresenta, seria essa dança, nesse sentido de que o mundo dá um gesto, eu já respondo e ao mesmo tempo a minha resposta faz o mundo responder de outra forma. Faz sentido isso? Uhum. Eu acho essa conexão viva com a realidade é uma fonte inesgotável de possibilidades para a gente fazer algo diferente, né? Aí daí vem muita criatividade, daí vem muita possibilidade de a gente atualizar, né, no mundo outras maneiras de ser, de agir, de sentir, de pensar e criar uma outra realidade. Agora eu não sei se esse papo está ficando muito louco para vocês, mas é a minha forma de ver. Obrigado pela pergunta. O que quer dizer sobre o ser político protagonista e o ser político manipulado? O que dizer? Afinal, a manipulação hoje também é uma estratégia política, não é? Sim, então, exatamente, né? A gente tem até uma expressão, eu sou facilitador de processo, minha profissão é essa, né? E a gente até fala que existe facilitador e o fascipulador, né? Então, o facilitador é aquele que vai manipulando a situação para ela ir chegando mais ou menos do jeito que ela quer, ou do que o cliente quer que o grupo chegue, né? Então é uma forma sutil, ou às vezes nem um pouco sutil, de fazer o processo se submeter a um resultado previamente esperado, né? Na política é a mesma coisa, você vai lá, faz um discurso lindo de coerência, de diálogo, de participação, mas por trás da cena você está simplesmente jogando com as peças para que aconteça o que você quer que aconteça. E eu estou justamente saindo da política partidária, me afastando da política partidária, porque o ambiente ainda é muito contaminado e o discurso não consegue acompanhar, a prática não consegue acompanhar o discurso. Então fala-se em horizontalidade, em diálogo, mas tem muita manipulação, né? Então, eu acho que esse ser político protagonista é aquele que pode criar a sua própria realidade, criar uma realidade que é autêntica, que não é uma coisa que na linha de frente é uma coisa, mas na retaguarda é outra. Entende? A gente realmente criar a realidade, a gente realmente fazer a ação no mundo acontecer a partir dos ditames do nosso coração, da nossa alma, e não de um certo esquema já manipulado que fica por trás dos panos nos ditando. Como é que soa para vocês tudo? Acho bacana, faz sentido. Eu fico me perguntando assim, como que a gente faz para responder esse chamado sem dedicar, se a gente não tem a possibilidade de dedicar a vida toda para isso? Então, como que eu posso ser um ser político, não tá negando essa essência e nem sendo manipulado pelo que querem que eu faça, sendo uma atividade secundária? Faz sentido? Entendi, claro, né? Porque nem todos têm um chamado como eu tive de ficar tanto tempo se construindo nesse lugar, né? Eu acho que essa é uma ótima pergunta e, de certa forma, o que a gente estava trazendo é isso: você viveu uma causa, dedicar uma parte da sua vida a ela, e você, nesses ambientes, poder desenvolver a capacidade de dialogar com as pessoas, né? E realmente criando vínculos de confiança, né? Ou seja, você percebe que ali é um ambiente onde você é escutado e a sua ideia ela tem ressonância e a gente consegue botar em prática, significa que não está tendo manipulação. Entende? Se você está trazendo algo, aquilo reverbera, ou alguém discorda, e a discordância não significa que você vai ser excluído ou que sua ideia vai ser jogada fora, mas que a gente pode repensar e você pode crescer com a discordância, mas trazer um outro ponto de vista, de repente aprender fazendo. Quando você vê que a sua voz não é silenciada, significa que você não está sendo manipulado, entendeu? Se a sua voz ela é apropriada e o que acontece depois na prática não é aquilo que foi combinado, aí está tendo manipulação. Na verdade é muito simples, é o fato que a gente não tem ainda muito repertório para ser político, para o ser político, né? Que nos torna tão facilmente manipuláveis. Mas se a gente aprender a desenvolver esse repertório na prática, minimamente que seja, a gente vai poder
dar esses passos. Acho que também no livro oferece esse caminho de a gente conseguir enxergar e reconhecer quando uma situação ela realmente é propícia para a gente agir dessa forma. Acho que eu estou falando muito, a gente pode seguir para as últimas perguntas, se você dialogar, e a gente vai encerrando essa conversa. Pode ser? Ok. Se não concordo com uma decisão política, como posso agir para que seja mudada? Tem uma outra além dessa? Vamos lá. Se não concordo com uma decisão política, como posso agir? A Karen perguntou. E tem uma outra aqui que é... Se puder deixar as duas, que aí a gente vê. Do que adianta nos inventarmos como cidadão e ser político consciente e tentar mudar alguma coisa se os políticos que estão no poder são ultrapassados e a população não possui meios de mudar isso? E a primeira mesmo, qual que era mesmo, era... Tá. Como mudar a decisão que você não concorda? Tá. Bom, como a gente muda uma decisão que a gente não concorda? Essa é uma pergunta que acho que não tem uma resposta padrão. O que você acha disso? Eu acho que primeiro eu ia pensar assim, quem foram as pessoas que tomaram essa decisão? Se foi, por exemplo, um processo democrático e uma maioria optou por isso e você perdeu, aí eu acho que cabe você tentar entender se o seu papel é de aceitação e tem... Não aceitação, mas talvez compreensão do porquê que perdeu, né? E talvez se você continue achando que seja injusto ou não concorde de fato, tentar de outras formas apresentar o seu ponto. Mas acho que tem que pensar qual é a estrutura que decidiu e que fez com que a decisão não fosse do caminho que você queria, né? Então eu acho que muito interessante esse ponto de vista. Tem que ver como é que foi o processo, né? Se foi um processo legítimo, você aí faz parte do jogo. E aí é uma oportunidade de você voltar para o seu argumento, voltar para a sua posição, revê-la, né? Ver se é isso mesmo que você acredita, embasá-la, voltar a uma nova argumentação e se somar a outras pessoas que têm essa mesma... Aí, se você realmente está caminhando para ser um ser político, né? Não alguém que vive 100% da política, mas alguém que tem esse lado cultivado, você vai ter que se somar a outras pessoas que têm uma opinião semelhante à sua, se encontrar com elas e fortalecer. Então, vamos supor, né? Você é a favor de diminuição de impostos para produtos orgânicos, né? Mas a lei agora está aí colocando que o produto transgênico nem precisa dizer que é transgênico, né? Então, todo o sistema está indo contra os orgânicos, né? Mas você tem uma outra opinião. Quem mais tem essa opinião que você tem? Aonde se encontram? Onde se mobilizam? Como você pode contribuir com isso? Se o teu coração pede que uma causa, que uma posição realmente esteja firme no mundo, some-se, né? Faça alianças com pessoas que têm a mesma posição e busquem caminhos para se fortalecer, né? Por isso que a gente precisa de mais gente participando ativamente, com diálogo na democracia, né? E aí, essa pergunta, o que adianta a gente se reinventar se os políticos que estão no poder são ultrapassados e a população não possui meio de mudar isso? A população possui meio de mudar isso, sim, né? É porque a passividade da população é que a inércia que a gente vive, né? A gente vive num estado de inércia, a gente vai e faz as coisas assim meio que em piloto automático. A gente precisa sair dessa inércia, né? Por um lado. Por outro lado, esses políticos ultrapassados, eles estão sucumbindo, não há dúvida disso. Qual grande líder aí tem um grande apelo popular, né? Eles podem ter grande tempo de TV, mas ou então ter um discurso raivoso que galvaniza pessoas que estão indignadas, mas a gente não está vendo grandes lideranças, assim, exceto algumas que, né, eu vejo aí, mas a maioria não está tendo uma grande capacidade de liderança hoje no sistema. O sistema está em crise, o sistema está sem legitimidade, as pessoas não estão se enxergando nas candidaturas, né? O índice de voto branco nulo está cada ano, cada eleição que passa está maior, né? Se os votos brancos e nulos fossem contabilizados e a gente tivesse que ter 50% dos votos de fato, né, a gente tinha que fazer novas eleições, né,
nas últimas eleições, assim, foi altíssimo, não lembro agora os dados, entendeu? Então, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que se desincompatibilizar dessa velha política, né? Deixar ela morrer e não nutri-la. E isso significa a gente mesmo não entrar no jogo emocional que ela tem, de querer ser de polarização, de raiva, né? Então a gente tem que emocionalmente caminhar para um lugar de reencantamento, com um diálogo com as causas, e fortalecer as candidaturas, os espaços que estão a serviço da democracia de fato, porque na hora que esse sistema colapsar, a gente tem que ter esses grupos de renovação suficientemente fortalecidos para entrarem e fazerem um bom uso do espaço de poder em diálogo com a sociedade civil, que tem que também estar fortalecida. Acho que é por aí. Algo mais a questionar ou acrescentar? Acho que eu concordo. Acho que a sociedade civil como um todo tem se mobilizado para mudar esse cenário, e acho que grande parte dessa mobilização da sociedade, como movimentos suprapartidários, eu acho que a gente vai ver bastante renovação agora nessas próximas eleições. Então fica aí o convite, né? Acompanhem movimentos como Acredito, como Agora, e, enfim, esse movimento de renovação política, que vão estar aqui daqui a 2 episódios, a gente vai ter esses movimentos de renovação política, e a gente vai conversar sobre como que um cidadão comum pode participar para fortalecer esses movimentos de renovação. Muito obrigado pela colaboração de vocês, e quer dizer mais alguma coisa? Obrigada e tchau, tchau. Muito obrigado, Marina. Obrigado a toda a equipe aqui do Politize, do Comover. Boa noite para vocês. Até a próxima.